E aí, galerinha, estamos de volta e nesse nosso vídeo nós iremos falar um pouco sobre a curva de aquecimento. Lembrando, o que nós iremos realizar aqui na curva de aquecimento também é válido para uma curva de resfriamento. Nós temos aqui o nosso exemplo, no qual eu quero saber qual a quantidade de calor necessária para transformar 10 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius, em água no estado líquido a 30 graus Celsius. Aí ele dá aqui os dados do calor específico da água, do calor específico do gelo e do calor latente de fusão do gelo. Pessoal, vamos lá. Nós temos a seguinte situação. Nós temos inicialmente o gelo a menos 20 graus Celsius. Nós sabemos que a água a menos 20 graus Celsius, ela está no estado o quê? Sólido. Está justamente no nosso formato de gelo. Eu quero transformar essa água no estado sólido em água no estado líquido. Eu quero transformar essa água que está no estado sólido a menos 20 graus Celsius em água no estado líquido a 30 graus Celsius. Aí a questão quer saber qual a quantidade de calor que nós teremos que fornecer para fazer essa transformação. Então vamos lá, nós temos que fazer isso com calma. A gente percebe que nesse probleminha nós temos dois estados físicos diferentes. Nós temos aqui do menos 20 graus Celsius até o 0 graus Celsius o estado sólido. E a gente sabe que a água vai para o estado líquido acima de quê? 0 graus Celsius, tá bom? Então, ó, do 0 graus Celsius líquido até o 30 graus Celsius, nós vamos ter o estado líquido, tá bom? Então, nós temos esses dois estados físicos na mesma questão. Quando a gente tem isso, nós temos que olhar a quantidade de calor necessária para fazer cada transformação. Então, ó, vamos trabalhar primeiro aqui no estado sólido. Pessoal, a água, eu vou ter que fornecer uma quantidade de calor para a água do estado sólido e de menos 20 até 0 graus Celsius. Quando a água chega em 0 graus Celsius, nós temos que lembrar que essa água a 0 graus Celsius é uma temperatura em que a água vai estar nos dois estados físicos. Eu vou ter tanto o 0 graus Celsius sólido quanto o 0 graus Celsius líquido, tá bom? Então, ó, de menos 20 até 0 graus Celsius sólido, nós vamos ter o mesmo estado físico que é sólido. Então, quando eu forneço essa quantidade de calor, do menos 20 até o 0, eu estou mudando o estado físico aqui? Não, ainda continua no estado sólido. Mas quando eu forneço essa quantidade de calor, o que é que eu estou fornecendo? Ou o que é que está acontecendo aqui? Está variando a temperatura. Então, nessa primeira quantidade de calor, nós vamos ter uma quantidade de calor de qual tipo? Sensível ou latente? A gente percebe ó, que essa primeira quantidade de calor, quando teve uma variação de temperatura, então essa primeira quantidade de calor vai ser um calor do tipo sensível, certo? Aí, ó, quando chega aqui, eu vou ter uma transição do 0 graus Celsius sólido para o 0 graus Celsius líquido. E eu estou fornecendo uma quantidade de calor para ter essa transição. Quando eu forneço essa quantidade de calor para ter essa transição, a gente percebe que nessa região aqui tá mudando a temperatura? Não, né? Ó, eu continuo 0 graus Celsius sólido e eu passo agora para 0 graus Celsius líquido. Então a temperatura continua a mesma. O que está acontecendo aqui é apenas o quê? Uma mudança de estado físico. E quando nós temos uma mudança de estado físico, nós vamos lembrar que isso vai ser uma quantidade de calor o quê? Sensível ou latente? Vai ser uma quantidade de calor latente, tá bom? Então, ó, nessa segunda região, essa quantidade de calor 2, ele vai ser um calor latente. Mas eu não parei ainda o que a questão quer. A questão quer que eu transforme isso em água a 30 graus Celsius no estado líquido. Então, ó, quando eu chego aqui em 0 graus Celsius líquido, eu vou ter que transformar de 0 graus Celsius líquido para 30 graus Celsius líquido. Então, eu vou fornecer calor para a temperatura aumentar aí. Quando eu forneço calor, a gente percebe que de 0 graus Celsius líquido para 30 graus Celsius líquido, não ocorre o quê? Mudança de estado físico. O que está ocorrendo aqui é apenas o quê? Variação de temperatura. E a essa altura nós já sabemos que quando sofre uma variação de temperatura, a quantidade de calor relacionada é a quantidade de calor o quê? Sensível, tá bom? Então nós temos aqui três quantidades de calor. Aí a questão quer saber qual a quantidade de calor total para fazer essa transformação do menos 20 até o 30 graus Celsius positivo. Então, ó, a quantidade de calor total, pessoal, nós vamos perceber aqui, ó,
que a quantidade de calor total vai ser a soma da quantidade de calor que eu usei no primeiro trecho, mais a quantidade de calor do segundo trecho, mais a quantidade de calor do terceiro trecho. Então, nós vamos ter que calcular cada uma dessas quantidades de calor. Então, ó, para calcular aqui, o primeiro trecho, nós sabemos que é uma quantidade de calor o quê? Ó, sensível. Se é uma quantidade de calor sensível, nós vamos aplicar o nosso que macete, tá bom? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor no primeiro trecho, então, vai ser a massa do primeiro trecho, que é 10, vezes o calor específico do primeiro trecho. Pessoal, nesse primeiro trecho, a água está em qual estado físico? Está no estado sólido. No estado sólido, a água funciona como o quê? Gelo. Então, aqui vai ser o calor específico do gelo. E a questão informou o calor específico do gelo é 0,5 caloria grama grau Celsius. Então, aqui, ó, calor específico do gelo, 0,5. E a variação de temperatura vai ser 20, tá, Lucas? Por que a variação de temperatura é 20? Vamos lá. Nós temos que lembrar que a variação de temperatura sempre vai ser o quê? Vai ser uma temperatura final menos temperatura inicial. Então, a variação de temperatura aqui vai ser... Nesse primeiro trecho, a temperatura final é de quanto? Ó, 0. Então, vai ficar 0 menos a temperatura inicial. Nesse primeiro trecho, a temperatura inicial começou aonde? Ó, em menos 20. Então, quando a gente fizer essa continha, a variação de temperatura aqui vai ficar menos com menos fica mais. Então, fica 20 graus Celsius, tá bom? Então, essa que vai ser a nossa variação de temperatura. Por isso que aqui eu substituí por 20 positivo. Aí só substituir os valores e realizar a operaçãozinha matemática. 10 vezes 0,5 vai dar 5. 5 vezes 20 vai dar 100. Ou seja, nesse primeiro trecho vão ser necessárias 100 calorias para transformar o gelo a menos 20 graus Celsius até o 0 graus Celsius no estado sólido. Aí eu paro aqui, pois vai ter uma mudança de estado físico. Então, eu vou calcular a segunda quantidade de calor. A segunda quantidade de calor, nós vamos perceber que esse Q2 é a quantidade de calor para transformar o gelo do estado sólido para a água no estado líquido. Então aqui, ó, do 0 grau sólido para o 0 grau líquido, nós temos mudança de estado físico ou variação de temperatura. A gente já viu que aqui é uma mudança de estado físico, e quando é mudança de estado físico é o calor latente. E a quantidade de calor relacionada ao calor latente é só lembrar, ó, o LM, que Lucas Martins, tá bom? O LM aqui, ó. Então a quantidade de calor 2 vai ser o calor latente. Pessoal, aqui é o calor latente de quê? É o calor latente de fusão, tá bom? O calor latente de fusão, que é quando eu passo aqui do estado sólido para, do estado sólido para o estado líquido. Esse calor latente de fusão é de 80 calorias grama, tá bom? Por grama. Então, ó, o calor latente de fusão, que é 80, e a massa. Galera, a massa de gelo inicialmente que eu tinha era de quanto? Era de 10 gramas. Nós vamos pegar essas 10 gramas de gelo e vamos transformar em 10 gramas de água. Então, a massa continua sendo 10 aqui. Então, ó, 80 vezes 10, 800 calorias. Então, para fazer essa mudança de estado físico, eu vou precisar de 800 calorias. Porém, a nossa transformação aqui não parou ainda. Por que não, Lucas? Pessoal, ele quer que a gente leve essa água que está no estado sólido até a temperatura de 30 graus Celsius. Então, ó, apliquei o Q2 aqui, fiquei com 0 graus Celsius líquido. Eu vou ter que continuar aplicando calor para ela chegar aqui a 30 graus Celsius, tá bom? Então, ó, para chegar aqui a 30 graus Celsius, quando a gente aplicar essa quantidade de calor aqui, ela vai sofrer uma variação de temperatura. E essa variação de temperatura vai ser relacionada ao quê? Ao calor sensível. Então, ó, aplicando aqui a quantidade de calor 3, é um calor sensível, pois tem variação de temperatura, então é o que macete. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, ó, só substituir. A massa é de 10 gramas, calor específico é 1, porque aqui, perceba que eu já estou no estado Q, nessa terceira região, já estou no estado líquido. E a água no estado líquido, o calor específico da água no estado líquido é 1 caloria grama grau Celsius. Então, ó, por isso que o calor específico aqui não é mais o 0,5, pois o 0,5 é quando eu estou no estado do gelo, tá bom? Então, aqui vai ser 1. E a variação de temperatura é 30. Ah, Lucas, por que é 30? Lembrem, variação de temperatura é final menos inicial. A final aqui é quanto? 30. E a inicial, nesse trecho que eu estou aplicando, o calor vai ser quanto? 0. Então, 30 menos 0 fica 30. Então, eu substituí aqui. Aí, quando a gente resolver 10 vezes 1 dá 10.
vezes 30, 300. Então, a quantidade de calor 3 aqui, ó, vai ser igual a 300 calorias. Tranquilo? Ah, Lucas, mas qual a resposta final? Lembrem, a questão ela quer saber o que? A quantidade de calor total, tá bom? Para fazer essa transformação, então a quantidade de calor total nós vamos transformar, nós iremos somar aqui Q1 mais Q2 mais Q3. Então, quando a gente realizar essa soma, a quantidade de calor total vai ficar igual a 100 mais 800 mais 300, ou seja, são necessários 1.200 calorias para pegar água, 10 gramas de água no estado sólido a menos 20 graus Celsius e transformar em água no estado líquido a 30 graus Celsius. Então, esse gelo aqui, inicialmente, ele vai precisar receber ao todo para ocorrer essa transformação 1.200 calorias. Tranquilo, galerinha? Entender o raciocínio da quantidade de calor total que vai ser envolvida em uma transformação, no qual eu vou inserir calor aqui, aplicar calor para ocorrer a transformação de estados físicos, beleza? Pessoal, todo esse cálculo aqui vai acabar gerando um gráfico. Esse gráfico é conhecido justamente como a curva de aquecimento. Então, vamos ver como é que vai ficar essa curva de aquecimento. Vamos lá. Bom, pessoal, nós temos aqui então o nosso gráfico da curva de aquecimento. Se vocês observarem aqui, vai ser um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor. Então, nós temos inicialmente a nossa substância, a nossa água no estado sólido, que estava a menos 20 graus Celsius. Nós fornecemos calor, quando a gente forneceu calor, a temperatura da água no estado sólido ela foi aumentando até chegar aqui em 0 graus Celsius, tá bom? Ó, de menos 20 até 0. Galera, de menos 20 até 0 graus Celsius, nós temos essa água no estado sólido. Para fazer essa transformação de menos 20 até o zero, nós utilizamos uma quantidade de calor de 100 calorias. Agora, nós vamos passar por um processo de mudança de estado físico. Então, ó, aqui a 0 graus Celsius, nós vamos ter água tanto no estado sólido quanto no estado líquido, pois nessa região aqui vai ter uma transição nessa mudança de estado físico. E para fazer essa transformação de sólido para líquido, que era justamente nossa quantidade de calor 2, nós necessitamos de quê? Ó, de 800 calorias. Ah, Lucas, então aqui é 800, né? Não, tome cuidado. Do início da mudança de estado físico até o final, tenho que gastar 800 calorias. Eu já gastei quanto até agora? 100. Então, eu vou gastar mais 800. Então, 100 mais 800. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai até o 900 calorias. Aí, ó, depois que a gente aplica essa quantidade de calor 2, que foi de 800 calorias, nós vamos passar para o estado líquido. E para passar para o estado líquido, nós vamos aqui até a temperatura de 30 graus Celsius que a questão pediu. Para ir à temperatura de 30 graus Celsius, ó, isso aqui vai ser só estado líquido. Para transformar até 30 graus Celsius, nós vamos necessitar de uma quantidade de calor de exatamente 300 calorias. Então, ó, eu já tinha gastado 900. Então, nessa posição que corresponde ao 30 graus Celsius, nós vamos ter um total de quanto? Se eu já tinha gastado 900, então 900 mais 300, 1.200. Finalizando a nossa transformação nesse ponto, tendo um gasto total de 1.200 calorias. Tranquilo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido esse nosso vídeo sobre a curva de aquecimento. No nosso próximo vídeo, iremos fazer mais alguns exemplos sobre esse tópico tão importante da nossa calorimetria. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!